Rádio Bandeirantes, com Jefferson Caproni, presidente do Sindicato da Saúde de São Paulo e coordenador do Conselho Federal de Enfermagem. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado. Agostinho, por gentileza. Ô Jefferson, prazer ter você conosco aqui. Eu sei que é um dia difícil, né? Você está de plantão, inclusive, e tal. Mas é importante a gente ter a palavra de vocês, da categoria dos enfermeiros e tal. E você que acompanhou tão de perto a dificuldade enfrentada pela categoria, né? Eu estava comentando aqui, Jefferson, que talvez, eu tenho quase certeza disso, que os enfermeiros foram a categoria mais atingida pela pandemia, em todos os sentidos, desde o início, foi a primeira a ser atingida e talvez seja a última a conseguir, de alguma forma, superar, né? Porque as sequelas ainda são sentidas por muitos dos enfermeiros e enfermeiras, né, Jefferson? Exatamente, Agostinho. Muito obrigado aqui pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, né? Eu quero agradecer e dizer que a enfermagem foi linha de frente, é linha de frente. Só no Brasil nós tivemos mais de 880 casos de óbito na nossa profissão por estar à frente dessa batalha aí contra o Covid. Então, com certeza ainda nos preocupa esse cenário. Não é um cenário que acabou a pandemia. Nós temos aí a variante também, tudo bem que ela está vindo leve, mas mesmo assim nos preocupa o cenário, até porque nós temos outras síndromes gripais e o estado é de preocupação sim. Nós temos profissionais de enfermagem, profissionais de saúde, ainda nesse gatilho de adoecimento por conta dessa questão. Então é o momento da gente tomar cuidado, falar para a nossa sociedade o cuidado que nós temos que ter nesse cenário. Jefferson, ontem aqui na Rádio Bandeirantes nós conversamos com o Luiz Caldeira, responsável pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Covisa, não é? E é claro que os atendimentos de síndrome gripal explodiram no mês de dezembro nas unidades de saúde aqui da capital. Mas o que o Luiz Caldeira apontou é que o reforço do quadro de funcionários, não é, se deu mais pelo aumento da demanda de pacientes com gripe ou com Covid do que pelo afastamento de profissionais da saúde com gripe ou Covid. Ele explicou que os profissionais, por terem, né, a consciência e também o domínio ali dos protocolos de saúde, né, higienizar sempre as mãos, o uso de máscaras, os cuidados redobrados, eles não estão sendo tanto atingidos aí por essa explosão do número de casos de gripe e de Covid. Vocês do Conselho seguem essa mesma linha? Vocês têm algum dado diferente aí no Conselho Federal de Enfermagem? Há profissionais de saúde sendo afastados agora, nesse momento, acometidos pela gripe ou Covid, Jefferson? O Conselho Federal de Enfermagem ele fez um levantamento do Observatório do Covid. E nesse exato momento nós até conversamos para que a gente volte a fazer relatórios sobre essa questão. Relatos chegam para nós, sim, dos afastamentos, só para ver, num cenário de mais de 35 mil testes de gripe nesse período, aqui em São Paulo, nós temos esse levantamento e com certeza atinge sim profissionais de enfermagem, atinge sim profissionais de saúde, inclusive eu mesmo estive nesse cenário dentro desta semana. Então, é um levantamento importante para nós fazermos. E, claro, a gente não pode abandonar também o entendimento que a variante Omicron e também a situação da influenza são dois causadores das internações, ou melhor, da ida ao pronto-socorro e pronto atendimento. E os profissionais de saúde a nível geral estão, né, nesse cenário. Então é preocupante sim, tem que ter uma sensibilidade sobre essa questão. O teste de Covid hoje, que está sendo disponibilizado, também ele não tem a mesma efetivação com a variante Omicron, então tem uma sensibilidade muito baixa e é necessário nós termos as mesmas barreiras, né, de atenção para que a gente não contamine ou não seja contaminado também. Isso que você diz é importante, hein, Jefferson? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque essa semana o governo aqui de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, aliás, teste é uma deficiência que o Brasil arrasta desde o início da pandemia. A gente faz pouquíssimo teste. Eu tive agora, há poucos dias, viajando, tive em Portugal, Jefferson,
E eu nunca fiz tanto teste na vida, em uma semana, lá. Teste gratuito, em tendas pela cidade, enfim. Aqui a gente está longe disso. A Prefeitura de São Paulo anunciou e começou a testar essa semana mesmo. Agora, acho que foi ontem, inclusive. Quem procura uma unidade de saúde da Prefeitura é testado, mas o que você está falando agora, se eu entendi bem, é que a qualidade desse teste, a sensibilidade desse teste não é a adequada, é isso, Jefferson? Exatamente. Nós corremos risco de não ter detectado o Covid nesse cenário, né? Porque realmente a sensibilidade, já por estudos, já indicam que é muito baixa. E, claro, nós estamos muito distante do que acontece na Europa nos testes. Então, é necessário, sim, ter aí uma força-tarefa sobre essa questão e a análise do governo, da Secretaria de Saúde, para que realmente não descarte nenhuma hipótese e possibilidade. Porque muitos chegam com a mesma sinais e sintoma, achando que é gripe, achando que é influenza, e pode ser, sim, a questão do Covid. Então, a gente não pode, nesse momento, descartar nada, porque o volume de atendimento é altíssimo nas UPAs e pronto-socorro, sim. Nesse momento, preocupa mais aí para vocês do Conselho o aumento do número de casos de influenza ou a variante, a Ômicron, a própria Covid em Jefferson? Ou o combo junto, que também aumenta, né, o número de internações e a ocupação de leitos nos hospitais? Certamente os dois, ambas têm a mesma via final, né, que é o atendimento ali dentro do sistema de saúde. Mas claro que a preocupação inicial sempre foi com o Covid por conta da letalidade, mas a influenza em si, ela também preocupa. Por quê? Porque pode confundir aqueles que estão ali diagnosticando, né? Até porque os sinais e sintomas são muito próximos hoje do Omicron e da influenza H3N2. Né? Ela vai ter mais ou menos os mesmos sinais ali de cansaço, dor muscular, febre baixa, tosse seca. Então ela pode confundir, sim, as pessoas. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com Jefferson Caproni, que é presidente do Sindicato da Saúde aqui de São Paulo e também coordenador do Conselho Federal de Enfermagem. Ô Jefferson, a gente ao longo desses quase 2 anos viu e reviu relatos no mundo inteiro de enfermeiros, de profissionais da saúde extenuados, sendo levados ao limite. Isso aconteceu no Brasil inteiro, ou no mundo inteiro. Só que no Brasil as condições são piores, como regra, do que a maioria dos países da Europa e até da Ásia. Antes mesmo da pandemia, Jefferson, já havia uma sobrecarga da categoria, né? Já havia um excesso de trabalho e de exigência. E com a pandemia, isso foi levado à loucura mesmo, sem contar, né, Jefferson, que a estrutura disponibilizada, pelo menos no começo, de EPIs, de aventais, de luvas e de protetores, isso tudo foi conseguido muito dificilmente. E isso aumentou ainda mais o desgaste e a exposição dos enfermeiros, né, Jefferson? Exatamente. Na verdade, vocês foram até pioneiros na questão da exclusividade, pela falta não só dos EPIs, mas a falta até de oxigênio que nós trouxemos aqui, esses relatos de profissionais que estavam ali em linha de frente faltando oxigênio. Inclusive, foi até aqui, né, nós trouxemos para falar sobre isso, a preocupação. E a falta de EPI, que são as máscaras, algo que não tem como um soldado ir sem o armamento para a guerra. E nós estivemos ali muitas das vezes à frente do Covid sem realmente um EPI adequado. E os profissionais de enfermagem, de maneira geral, sofreram e sofrem ainda com a preocupação de algo nesse sentido continuar acontecendo por conta que ainda não acabou a pandemia. Então nós temos que realmente tomar todas as medidas nesse momento, até porque o período de festa nos preocupa, porque nós sabemos que muitas pessoas nesse calor acaba tirando a máscara e ainda não é o adequado e o ideal. Jefferson, me lembro que há cerca de um mês mais ou menos o Conselho Regional de Enfermagem reforçou aí, defendeu, né, a manutenção do uso de máscaras ao ar livre. Isso aqui em São Paulo, não sei ao certo até quando, você lembra, Agostinho? Não sei se é 14 de janeiro, até o fim de janeiro, que o governo estipulou aí uma data, não é? Mas quais protocolos que o Conselho está reforçando agora diante dessa nova variante para início desse próximo ano, hein, Jefferson?
A gente tem que manter o mesmo cuidado. Eu acredito que assim as nossas orientações vão se manter no uso de máscara, de preferência também agora, nesse momento que nós estamos aí à frente de uma variante, quem tiver condição, usar a PFF2, que é aquela N95 ou máscara cirúrgica. O distanciamento é importante e evitar aglomerações. Higiene das mãos, água, sabão ou o álcool, né? Caso você não tenha ali a questão da água e sabão, utilizar o álcool. E a mesma orientação no caso da gripe, no caso da influenza também, e o reforço da dose da vacina contra a Covid é necessário. Ô Jefferson, até hoje a gente ainda recebe mensagens de enfermeiros, enfim, colegas seus que atuaram na linha de frente durante o momento mais crítico da pandemia, nos hospitais de campanha, né? No Brasil inteiro foram construídos hospitais de campanha, parecia ser a medida mais adequada, acho que tiveram até algum efeito durante um tempo, depois, em alguns casos, não houve mais necessidade. Hoje nem sei dizer se existe algum hospital de campanha em algum município aqui do estado, até acho que não. Só que o que aconteceu, e eu queria que você confirmasse para mim se ainda há pendências nesse sentido, é que alguns funcionários, alguns enfermeiros que foram contratados naquele período para trabalhar no hospital de campanha, ao final, ao encerramento da atividade, ficaram com pendências trabalhistas que, segundo eu soube, em alguns casos não foram resolvidas ainda. Você tem informação se o poder público agiu de forma correta com esses profissionais, o que foi feito desses enfermeiros, enfim, qual foi o rescaldo dessa gente que se expôs tanto no momento mais crítico? Muitos desses casos entraram com questões jurídica, trabalhista, porque realmente ainda ficou pendente direitos, e o que nós temos de retorno desses profissionais é que estão no aguardo. Só que é aquilo, nós ficamos muito chateados, tristes com essa situação, porque no momento que mais precisam da nossa enfermagem, ela está à disposição, até mesmo para se colocar à disposição do outro com a sua vida. E isso perderam seus empregos, muitos desses estão aí à disposição, né, porque talvez aí já tenha uma expectativa de retomada de equipamentos e leitos para a Covid, até mesmo na rede privada já há uma expectativa, mas que esses que estiveram aí em linha de frente não tiveram totalmente seu retorno na questão dos seus benefícios, mas que a gente está aí aguardando para também tomar uma posição quanto sindicato também em tudo aquilo que chegar para nós de denúncia. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente do Sindicato da Saúde aqui de São Paulo e também coordenador do Conselho Federal de Enfermagem, Jefferson Caproni. Ô Jefferson, a gente comentava aqui no início do programa que nós ouvimos hoje pela manhã o Dr. Gonzalo Vecina, infectologista importante, referência no país inteiro. Ele foi o fundador da Anvisa, né? Então conhece muito bem como é que funciona esse mecanismo todo. E ele estava se mostrando, acho que dá para dizer, otimista, né? Achando que nós estamos num processo de avanço e que a tendência, segundo ele, é que essas novas variantes da Covid que podem surgir sejam recebidas, digamos, de uma forma mais segura pela sociedade, em função da vacinação que vai avançando. Ele falou até que existem já remédios, esses sim confirmados já, com eficácia garantida, remédios preventivos, enfim. Ele está se mostrando otimista. Vocês, no Conselho Federal de Enfermagem, no Sindicato da Saúde, vocês trabalham com que perspectiva? Dá para a gente traçar um quadro do que pode ser o ano novo, até quando vamos ter que ainda manter essas regras de distanciamento e tal? Vocês fazem alguma projeção para esse ano de 2022, Jefferson? Eu acredito que ele tem toda a razão de ser otimista, mas nós não podemos deixar de abrir mão daquilo que é ideal, que é a prevenção. Então, o trabalho de prevenção vai ser o que vai, de fato, verdadeiramente atingir e reduzir esse número de casos. Ainda nós temos pessoas que, infelizmente, ainda não se vacinaram e corre risco também, né? Eu estou à frente da assistência e recebo casos de pessoas que chegam para nós até mesmo grave ainda com essa complexidade porque não tomaram a vacina. Então, para que nós possamos falar sobre isso, tem que erradicar essa questão da virulência, para que a gente possa dar certeza que nós não vamos ter esse avanço ou a evolução de uma variante. Essa variante que está chegando,
a princípio parece vir leve, mas mesmo assim a gente não pode deixar de se preocupar com qualquer questão nesse sentido. Espero que sim, 2022 seja um ano de vitória e que a gente possa vencer esse vírus e essa pandemia. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com Jefferson Caproni, presidente do Sindicato de Saúde de São Paulo e coordenador do Conselho Federal de Enfermagem. Obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Uma boa virada, um bom ano para você, hein, Jefferson? Amém, eu agradeço, que Deus abençoe vocês e parabéns pelo trabalho e atuação frente ao jornalismo. Valeu, Jefferson, obrigado por tudo aí e continuamos juntos aí em 2022, tá bom? Abraço. Com certeza, um abraço. Valeu.